durante a madrugada de hoje, após cometer, sabe o quê? Um assalto no bairro dos Bancários, aqui na capital paraibana. Quem traz detalhes dessa prisão é ela, a mãe de Francisco, Poliana Sorrentino, na tela. Vai! Poli! O episódio aconteceu na madrugada desta terça-feira. Era por volta das 3 horas da manhã, quando mãe e filha estavam dentro de um apartamento no bairro dos Bancários. O bandido conseguiu entrar pela janela. Ele escalou o prédio, entrou pela janela e fez abordagens lá dentro. A mãe percebeu a presença do bandido, mas não reagiu. A gente vai conversar aqui com a mãe, que estava com a criança dentro do apartamento. Como é que foi tudo isso? Um grande susto, né? Com certeza foi um grande susto e um grande livramento. Eu não vi na hora que ele entrou pelo meu quarto, pegou o meu celular, que estava na minha cama, e começou a fazer o rastro pelo resto do apartamento. E eu só pude perceber a presença dele, ter a certeza da presença dele dentro de casa quando ele entrou no quarto de hóspedes, que fica de frente para o meu quarto. E daí eu comecei a tentar procurar meu celular para ligar para a polícia, mas não achei. Então, como não achei o celular, eu fiquei quietinha, fazendo que estava dormindo. E só então, quando eu escutei o alarme do meu carro, e ele abrindo o portão da garagem, levando meu carro, foi quando eu levantei e saí gritando desesperadamente por socorro. E aí foi quando os vizinhos ligaram para a polícia e, graças a Deus, eu até aproveitar, porque a Polícia Militar do nosso estado já é muito massacrada, e quero agradecer pela eficiência deles de terem localizado, porque antes das 4 horas da manhã já estava em posse de todos os meus pertences. Ele conseguiu fugir levando o quê? E ele saiu pela varanda, é isso? Ele entrou pela janela do meu quarto e saiu pela varanda, levando uma televisão de 32 polegadas, o meu carro, o dinheiro e documento. A bolsa ele largou na varanda, no chão da varanda, mas levou o dinheiro, levou meus documentos e o carro. Qual o valor que tinha na bolsa? Tinha, acho que uns uns 80 reais, mais ou menos. Você não esperava esse tipo de ação no primeiro andar de um apartamento? Nunca esperei na minha vida que isso pudesse acontecer. Agora é engraçado que recentemente aconteceu um caso, inclusive até com um jogador de futebol daqui, e eu fiquei naquela. Gente, eu dou muito vacilo, porque eu deixo as coisas tudo na sala, mas aquela coisa a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Exatamente. Ok, então muito obrigada por sua entrevista. Lembrando que a gente não mostrou, né, não identificou por uma questão de segurança, tanto com a mãe quanto com a filha. Esse caso foi registrado no bairro dos Bancários. 1 hora depois do carro ter sido roubado, ele foi encontrado no bairro de Mangabeira, também aqui na zona sul de João Pessoa. Dentro do carro, piolas de cigarro. O bandido estava acompanhado de um garoto de programa, mas de acordo com as autoridades policiais, esse programa não teria sido concluído. Os dois foram encaminhados aqui para a central de polícia no bairro do Geisel. O garoto de programa foi liberado e o bandido segue detido, aguardando audiência de custódia que deve ser realizada ainda na tarde desta terça-feira. É com você, Rubem Júnior. Ah, rapaz, ele tava precisando pagar o boizinho dele, né? Aí foi arrumar dinheiro da forma errada, né? Não é verdade? Enfim. Poliana Sorrentino está com a delegada do caso neste momento, é isso, meu querido diretor? Eu já posso chamá-la? Daqui a pouquinho, a Poliana, então, o rapaz foi roubar, acompanhado do boizinho dele, do garotão, né? O garotão, estava acompanhado do garoto de programa, e o garoto de programa foi liberado, né? Porque, segundo a polícia, não tinha correlação com o crime praticado pelo bandido, pelo acusado. Ou seja, que história, né? Eu conheço essa menina aí que deu entrevista, minha amiga, jornalista, gente boa, primeira qualidade, né? Mas é aquela história, como ela disse, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e acaba ficando desprevenido, né? E acaba, infelizmente, acontecendo um fato como esse, lamentável. 7 horas, 26 minutos. Ô, Poliana Sorrentino, você está com a delegada do caso, o que é que ela fala sobre isso? Rubem Júnior, a gente traz mais detalhes sobre esse caso, afinal de contas, né? O bandido aí foi bem... chamou a atenção até das autoridades policiais, tendo em vista a ousadia deste bandido que entrou na residência desta mulher que a gente acabou de acompanhar durante a entrevista. Doutora Lídia Veloso, até vocês, né, que acompanham, faz parte da rotina de vocês esses casos policiais, ficaram surpresos, né, com essa abordagem dos bandidos. Bom dia para a senhora. Foi um elemento, ele entrou na casa da vítima, nos Bancários, ele entrou mediante escalada, ela mora no primeiro andar, ele conseguiu abrir a janela, adentrou no apartamento,
foi no quarto dela, ela dormindo, e ele foi e pegou o celular dela. Até então ela não tinha visto nada. Quando ele foi para o quarto de hóspede, que fica em frente ao quarto dela, ela disse que viu os flashes, assim, como se fosse de uma lanterna. Ela pensou na hora que fosse luz de carro refletindo na janela. Aí foi quando ela viu que era uma pessoa, viu que tinha uma pessoa. Ela se fingiu que estava dormindo. Foi quando ele foi para o apartamento, o quarto da filha dela, e pegou uma televisão de 32 polegadas. Depois desse televisor, pegou a bolsa dela. Aí saiu do apartamento pela varanda. Aí então ela viu quando acionou o controle remoto e o carro. Então ele pegou a chave, a bolsa, deixou a bolsa no local, levou a televisão, o aparelho celular, e foi através do aparelho celular que conseguiram rastrear. O Moto G é bem fácil de rastrear, é tão bom quanto o iPhone. E rastreou e localizou já por trás do CRAS de Mangabeira. Quando ela acionou a polícia, eles localizaram atrás do CRAS, fizeram uma abordagem e constataram que era o carro dela. Então ele foi preso, e no momento ele estava com um homossexual ele tinha contratado um programa. E não chegou a fazer porque foi interceptado pela polícia. O programa então não chegou a ser concluído? De acordo com o homossexual, não. E provavelmente ele ia utilizar esse dinheiro que roubou da moça no bairro dos Bancários para pagar o programa. O dinheiro a gente não sabe onde ele colocou. Sei que ele dispensou a bolsa, os documentos não foram encontrados e nem o dinheiro. Só foi assim, a bolsa ele dispensou em casa, e o dinheiro e os documentos não foram encontrados. O garoto de programa, vocês conversaram com ele tinha alguma participação nisso tudo em relação ao assalto? Não sabia. E ele também confirmou que não, o garoto não sabia. Foi pego de surpresa quando a polícia chegou e encontrou o carro. Foi, razão pela qual ele foi liberado e ficou autuado somente o autor do fato. Tá ok, então. Muito obrigada e bom trabalho para a senhora, doutora Lídia. É isso, Rubens. Qualquer nova informação, a gente volta a interferir ao vivo aqui no programa. É com você. Muito bem, Poliana Sorrentino, obrigado pelas informações. Confira agora outros destaques em nosso